É um prazer, mais uma vez, tê-los conosco, vendo esta casa florida de pessoas interessadas na doutrina, interessadas no Espírito. E nós estamos em plena comemoração, porque estamos vivenciando o momento dos 75 anos de existência desta casa. De existência de trabalho, de existência de realizações, de existência de lutas, aonde nós pudemos e tivemos a oportunidade de vivenciarmos e junto com isso verificarmos centenas de pessoas que levaram daqui. Algumas ficaram, outras simplesmente passaram, mas todas elas levaram daqui boas palavras, boas informações, recursos para a sua existência, recursos para o seu equilíbrio, recursos para o seu bem-estar. E com esta comemoração nós queremos comemorarmos todos juntos, porque esta casa, ela não se faz pelo trabalho de alguns, mas ela se faz pelo trabalho de todos. Todos que estão presentes, com maior ou menor atividade, todos são extremamente importantes, porque cada um realiza a sua parcela, e nesta somatória a casa consegue então produzir um trabalho altamente produtivo para aqueles que precisam, que são muitos, e muitos que têm procurado a doutrina espírita dentro da sua verdadeira essência, para então conseguirem vencer, conseguirem entender, conseguirem compreender aos seus problemas, as suas dificuldades, e com isso criarem forças e ânimo para continuar então o seu trabalho. Hoje nós teremos conosco, na continuidade desta comemoração, o Richard Simonetti, amigo nosso há muitos anos, colaborador desta casa também de muito tempo, e que vem mais uma vez trazer a sua palavra tão instrutiva, né, e tão favorável a cada um de nós. Richard Simonetti nasceu em Bauru, estado de São Paulo, em 10 de outubro de 1975, filho de Francisco Simonetti e Adélia Macchioli Simonetti. Casado com Tânia Regina de Souza Simonetti, tem 4 filhos: Graziela, Alexandre, Carolina e Giovana. Milita no movimento espírita desde 1957. Integrado ao Centro Espírita Amor e Caridade, onde desenvolve largo trabalho de assistência espiritual e material naquela cidade. Colabora em jornais e revistas espíritas, notadamente em O Reformador, O Clarim e Folha Espírita. Funcionário aposentado do Banco do Brasil, tem percorrido todos os estados brasileiros em palestras de divulgação da doutrina espírita, e não só no Brasil, mas fora também. E tem feito um grande trabalho da divulgação da doutrina, mas essa divulgação que é com o principal interesse de levar conhecimentos, capacitação, para que as pessoas então consigam viver cada vez melhor. Vamos fazer então a nossa prece para darmos abertura, elevando os nossos pensamentos até o nosso Pai Maior, lembrando da espiritualidade, lembrando daqueles nossos companheiros que trabalharam conosco e ainda trabalham na espiritualidade juntos desta casa. Que Deus abençoe a todos no seu labor, nas suas atividades, na sua preocupação, no seu comprometimento com o trabalho e com a continuidade desta. E que Deus abençoe também todos aqueles que por aqui passam, que possam levar novos conhecimentos,
possam levar novos sentimentos e novas perspectivas dentro da sua existência. Nós aproveitamos, Senhor, a nossa prece para orarmos em favor também das outras casas, mas também para aqueles nossos irmãos necessitados, aflitos, doentes, desequilibrados, transtornados de todas as espécies, encarnados e desencarnados. Que Deus possa envolver a todos no seu infinito amor. Que assim seja. E assim nós convidamos então o Richard para assumir a palavra. Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Na questão número 542 do Livro dos Espíritos, interroga Allan Kardec: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não praticar o mal? Ao que responde o mentor espiritual que o assiste: não, cumpre-lhe praticar o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado do fato de não haver praticado o bem. Na questão seguinte, interroga o codificador: haverá quem pela sua posição não possa praticar o bem? Não, diz o mentor, não há quem não possa praticar o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que surjam as oportunidades, e não há dia da existência que não ofereça àquele que não está cego pelo egoísmo a oportunidade de praticar o bem. Bem, meus amigos, a riqueza cultural e emocional de uma pessoa pode ser avaliada pelo número de papéis que ela exerce na sociedade. Um homem pode ser pai, esposo, filho, irmão, professor, advogado, médico, engenheiro, operário, apreciador de arte. Na medida em que ele estiver associado a outras pessoas, participando da vida comunitária e da vida familiar, ele terá um patrimônio cultural e emocional que lhe garantirá relativa estabilidade psíquica. O que de pior pode acontecer ao homem, e a causa principal de quase todos os seus desajustes, é ele viver apenas no sentido biológico e utilitário: comer, dormir, vestir, trabalhar, procriar, divertir-se. A pobreza cultural, o subdesenvolvimento de valores intelectuais para uma participação ativa no meio social, e a pobreza emocional, a incapacidade de sublimar as emoções na comunhão afetiva legítima, não liberam o homem de seu potencial de humanidade, com suas aspirações conscientes ou inconscientes de autoafirmação. A manifestação desordenada desse manancial, desse potencial de humanidade, sem as barragens disciplinadoras da inteligência e do sentimento, gera o desajuste do comportamento, a adesão ao vício, a licenciosidade, a irresponsabilidade, o crime. O assaltante, o criminoso, tanto quanto a prostituta, o drogado, o traficante, são pessoas extremamente carentes sob o ponto de vista cultural e emocional, que tende a marginalizá-los. Nesse aspecto,
reconhecemos na doutrina espírita o admirável catalisador que estimula a inteligência, que disciplina as emoções para uma participação ativa no meio social, a caminho daquela vida abundante a que se referia Jesus. Devemos destacar neste particular a necessidade de buscarmos os valores da cultura, particularmente a cultura universitária, para a formação de técnicos, de especialistas, capazes de uma participação cultural proveitosa em benefício de um movimento espírita para frente, não apenas no sentido de aplicação de técnicas modernas para a divulgação de seus princípios, mas também se tratando da aplicação prática desses mesmos princípios na vida social. Devemos considerar, entretanto, e isto é fundamental, que em benefício de um desenvolvimento intelectual, não devemos procrastinar o desenvolvimento emocional, em seu sentido mais amplo e nobre, a conquista da virtude, sem o que ficaremos sempre na frieza da técnica e dos raciocínios brilhantes, sem alcançar o enriquecimento integral dentro das metas de perfeição que devemos atingir. Por isso, sempre que se trate da ação espírita em qualquer setor de atividade humana, não podemos esquecer aquela base fundamental que deve ser objeto de nossas cogitações maiores, de nosso interesse mais presente. Aquela base a que se referia Allan Kardec ao proclamar: o Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. O que equivale a dizer: fora da caridade não pode haver verdadeiro espírita. Solicito-vos, pois, inscrever esta divisa em vossas bandeiras, porque ela resume a um tempo a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe. A caridade, diz Kardec, é a base, é a pedra angular de todo o edifício social. Sem ela, o homem construirá sobre areia. Numa manifestação registrada em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz o Espírito de Paulo, apóstolo: na divisa fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque os que houverem praticado acharão graças diante de Deus. No céu, porque estarão habilitados a uma situação melhor para as suas almas. Esta divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem pelo deserto árido da vida, encaminhando-o à terra de promissão. As afirmativas de Kardec e do apóstolo Paulo evidenciam a necessidade de inscrevermos na bandeira de nosso idealismo a máxima: fora da caridade não há salvação. É fundamental, entretanto, até para que entendamos bem o que a doutrina espera de nós, e procuremos definir com clareza as expressões ou as palavras caridade e salvação, que estão na máxima de Kardec. Em primeiro lugar, a salvação. Ninguém está perdido, pois todos somos filhos de Deus e permanecemos sob sua proteção, sob sua égide. Por mais longe nos levem os nossos desatinos, ainda assim permaneceremos nos domínios de Deus. Mesmo aqueles que se comprometeram no vício e na rebeldia sistemáticos, mesmo os indigentes espirituais que atravessam desertos áridos de paz por não usarem a bússola do bem, mesmo os piores criminosos não estão entregues à própria sorte. Uma só alma que se perdesse e Deus teria falhado em seus objetivos. Mais longe nos levem os nossos desatinos, ainda assim permaneceremos nos domínios de Deus, regidos por leis soberanas que disciplinam as nossas emoções, estimulam as nossas ideias
mostrando-nos o que é bom e o que não é bom para nós. Por isso, quando Kardec emprega o termo salvação, isso não significa que estejamos perdidos, e sim que jamais desfrutaremos de conforto e paz enquanto não nos ajustarmos às leis divinas, dentre as quais destacaríamos a lei do amor, que preconiza um desprendimento total de nós mesmos para uma comunhão total com Deus, a meta suprema de nossos corações. Quanto ao termo caridade, é empregado e decantado por todas as religiões, sem que se penetre o seu sentido mais amplo e mais nobre. Imagina-se geralmente que ser caridoso seja dar uma contribuição mensal a obras assistenciais ou estender alguns trocados ao necessitado que nos procura na rua. Mas isto não é caridade. Dar uma contribuição mensal a obras assistenciais é mero dever de quem vive em sociedade. Sem amparo à pobreza, teremos a miséria total, que gera perturbadores desequilíbrios em qualquer comunidade. E estender alguns trocados ao necessitado que nos procura na rua é mera esmola, a maneira mais fácil de nos livrarmos do importuno. Diríamos que a caridade é algo de muito mais amplo, muito mais complexo. Não se trata de um comportamento para determinadas situações, e sim de uma atitude perante a vida, observados os 4 ângulos fundamentais em que somos chamados ao seu exercício: a caridade perante a família, a caridade perante a comunidade, a caridade perante o necessitado e a caridade perante nós mesmos. Vamos, meus amigos, abordar essas 4 angulações do termo caridade, até para sabermos exatamente o que Kardec pretende quando diz que fora da caridade não há salvação. Em primeiro lugar, a caridade perante a família. A caridade, diz a sabedoria popular, começa em casa. Se o próximo é o nosso caminho para Deus, proclama André Luiz, não podemos esquecer que o próximo mais próximo é aquele que permanece sob o mesmo teto. Talvez seja esta a caridade mais difícil. Fora do lar há o verniz social, o conjunto de normas e comportamento que regem as nossas relações. Então, com um pouco de disciplina na vida social, podemos ensaiar relativa dignidade e até mesmo a capacidade de ajudar alguém. No lar, entretanto, não há o verniz social. O convívio com aqueles aos quais a sabedoria divina nos ligou, para experiências de resgate e reajuste, damos livre curso ao que somos, às tendências que caracterizam a nossa personalidade. E como o que há de fundamental em nós é o egoísmo, opera-se no lar uma inversão de valores. Ao invés de pensarmos no que devemos oferecer aos familiares, pensamos no que eles devem nos dar. Imaginamos sempre seus deveres em relação a nós, raramente de nossas obrigações em relação a eles. E onde todos cogitam de direitos, mas ninguém cogita de deveres, os resultados não podem ser satisfatórios. Daí a desarmonia, as brigas e discussões que existem hoje na maior parte dos lares terrestres. Nós, espíritas, costumamos justificar esses desencontros no lar, dizendo que estamos em convivência, ligados pelos laços da consanguinidade, com inimigos do passado. Daí a dificuldade de entendimento, de harmonização. Mas seria puro sadismo de Deus se nos colocasse a conviver com inimigos do passado para vivermos as turras. O problema não é esse. Podemos estar até em convivência com algum adversário, um desafeto do passado, ligado a nós pelos laços da consanguinidade, para uma reconciliação. Isso pode até acontecer. Mas o problema não é essa convivência. O problema é o comportamento egoístico, que nos leva a exigir demasiado dos familiares, levantando barreiras de ressentimento, mágoa e irritação,
sempre que eles não correspondem às nossas expectativas. Vivemos muito mal, desconfortavelmente, como a turma do prefiro. Havia dois irmãos que viviam muito bem numa ampla e confortável casa legada por seus pais. Um dia desentenderam-se, rancorosos, dividiram a casa ao meio, levantaram paredes onde outrora havia portas separando as duas metades, e assim começaram a viver, cada qual na sua metade, sem jamais conversarem. E viviam desconfortavelmente, porquanto, segundo a divisão feita, aquele que tinha banheiro não tinha cozinha, e vice-versa. E um dia um amigo comum passando por ali, e observando o desconforto dos dois irmãos, disse-lhes: por que vocês não fazem as pazes, derrubam as paredes e voltam a viver confortavelmente? E cada um respondeu por si: não, prefiro viver assim. Muita gente prefere viver assim, desconfortavelmente, lamentavelmente, levantando paredes no relacionamento familiar e impedindo que elas sejam derrubadas. É preciso derrubar as paredes. E o que é principal, é preciso impedir que elas sejam erguidas. Para tanto, somos convocados à prática da caridade perante a família, que se manifesta na forma de um exercício para todos os dias, cujas principais disciplinas são perdão, tolerância, atenção, respeito e renúncia. O perdão é o treino da compreensão. Se procurarmos compreender o familiar, compreensão evangélica, sem o vinagre da crítica, identificaremos em seus momentos menos felizes, e até mesmo em seus gestos de rebeldia e agressividade, a simples manifestação de conflitos íntimos em que se debate e que o infelicitam, e não nos magoaremos. A tolerância é o treino da aceitação. Cada pessoa está num estágio de evolução. Não podemos exigir dos familiares mais do que podem dar. E ninguém é intrinsecamente mal. Somos todos filhos de Deus. E é interessante ainda considerar que, por um princípio de psicologia, as pessoas tendem a se comportar da maneira como as vemos. Identificar pequenas virtudes é uma forma de desenvolvê-las. Está sempre apontando mazelas e imperfeições é a melhor maneira de exacerbá-las. Atenção é o treino do diálogo. Quando os componentes de uma família perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo vai embora. Isso acontece porque as pessoas se habituam ao monólogo, isto é, a falar e exigir, sem escutar e acatar. É preciso saber ouvir, dar atenção ao que dizem os familiares, e o que é principal, reconhecer que nos momentos de divergência eles podem estar certos, e não raro nós estamos errados. O respeito é o treino da educação. É lamentável observar como é grande o número de lares onde as pessoas brigam, xingam-se, dizem palavrões e até se agridem, gerando uma atmosfera psíquica irrespirável que torna todos nervosos e infelizes. O problema é fundamentalmente de educação. Não aquela educação apenas que se recebe na escola ou verniz social, mas a autoeducação, a disciplina das emoções, reconhecendo que sem respeito pelos outros, caímos na agressividade, que é o argumento dos brutos, dos habitantes das cavernas. A renúncia é o treino da doação, algo de fundamental para nós, sem o que literalmente a nossa alma seca, qual planta sem alimento. Este algo de fundamental chama-se amor.
quantos lares estariam ajustados e felizes? Quantas separações jamais seriam cogitadas se num relacionamento familiar, pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs, se habituassem a transmitir aos que vivem sob o mesmo teto, com muita frequência, aquela que é a mensagem mais importante aos nossos corações. Aquela mensagem que diz: sabe, eu gosto de você. E há muitas maneiras de dizer isso. A lembrança de uma data, o bilhete amigo, o gesto de carinho, a manifestação sincera de louvor, o elogio fraterno, prato mais caprichado. Tudo isso diz na excelência do gesto: sabe, eu gosto de você. E não há nada mais importante. Não há nada mais importante. Mas para tanto é preciso que aprendamos a renunciar. Renunciar às brigas, às discussões, às imposições, à cara amarrada, com que muitas vezes pretendemos castigar os familiares porque não fizeram como desejávamos, e castigamos a nós mesmos, e somos os primeiros a colher as consequências do ambiente deletério que se forma. Enfim, renunciar no lar a nós mesmos, para que sejamos no lar alguém capaz de abençoar e proteger, socorrer e amparar, vendo naqueles aos quais a sabedoria divina colocou sob a nossa tutela, a nossa abençoada oportunidade de trabalhar com Deus na edificação dos corações, para recebermos de Deus o salário da bênção e da paz. Bem, meus amigos, na segunda angulação do tema caridade, a caridade perante a comunidade. Vamos lembrando que o homem é um ser eminentemente social, criado para a convivência social. Os meios de comunicação de que dispõe pela palavra, que o distinguem dos demais seres da criação, lhe foram outorgados para a vida social. O seu próprio desenvolvimento cultural, mental, emocional, espiritual, tudo isso depende da convivência. Somos seres gregários por excelência. E desde que vivendo em sociedade, somos todos interdependentes. Isto é, dependemos uns dos outros. A autossuficiência absoluta seria possível apenas ao eremita, entregue ao insulamento, à solidão absoluta, à distância de qualquer convívio social. Mas isso, contrariando a sua natureza gregária social, o desequilibraria diante da vida. Assim, desde o momento em que despertamos para a atividade diária, ao momento em que retornamos ao leito para o repouso noturno, dependemos de muita gente. O alfaiate que faz a nossa roupa, o tintureiro que a lava, a doméstica que cuida da limpeza, o padeiro que fornece o pão, o leiteiro que fornece o leite, o frentista do posto de gasolina que coloca combustível em nosso automóvel, o motorista do coletivo que nos leva ao local de trabalho. Enfim, dependemos de dezenas e dezenas de pessoas que, direta ou indiretamente, nos oferecem os recursos da locomoção, da medicação, da diversão, da habitação e muitos mais indispensáveis ao nosso conforto e bem-estar. Todavia, há um desvio de perspectiva, de entendimento, que dificulta em muito o equilíbrio de uma comunidade. É que, embora vivendo em comunidade, nós não estamos efetivamente integrados nela, pois somos ferrenhamente individualistas e a nossa cota de participação em benefício do bem-estar coletivo dificilmente ultrapassa os limites da remuneração. Não participamos de determinado setor de atividade profissional pensando nos benefícios que prestaremos, e sim nos benefícios que receberemos, no salário a que faremos jus. E o que é pior, muitos tendem
a estabelecer limites mínimos de participação, considerando que fizeram uma grande vantagem sempre que conseguem ganhar o dia trabalhando pouco. O ideal de muita gente é uma sinecura, um emprego onde não se faça nada e se ganhe bem. E no ambiente profissional, se as pessoas se veem às voltas com colegas de serviço sobrecarregados, com problemas particulares que os impedem de cumprir adequadamente as suas funções, as pessoas dizem mais ou menos assim: eu não tenho nada com isso, é problema seu. Em outros aspectos da vida comunitária, identificamos este mesmo ferrenho individualismo. Quantas pessoas procurariam na rua um cesto coletor de lixo para jogar fora o papel amassado? Quantas tratariam de remover um obstáculo que pode criar um acidente de trânsito? Quantas colocariam um aviso na via pública a respeito de um buraco que se abriu em virtude das chuvas para evitar também um acidente? Quantas se dariam ao trabalho de telefonar para a prefeitura avisando de um cano que estourou na rua? Quantas participariam de um mutirão de fim de semana destinado a realizar determinada obra comunitária? Quantas se disporiam a atender a apelos da prefeitura para economizar água e economizar energia elétrica? A maioria diria simplesmente assim: não tenho nada com isso, eu pago os meus impostos em dia, o prefeito que se dane. Com relação aos dirigentes administrativos, são com frequência ferrenhamente criticados, atacados, ofendidos e até caluniados, enquanto cada cidadão tem a sua fórmula particular, que não sendo aquela usada pelo administrador invalida a sua administração, ou porque onde todos desejam muito e ninguém dá nada, o resultado não pode ser satisfatório. Daí o velho aforisma: cada povo tem o governo que merece. A caridade perante a comunidade começa quando, ultrapassando as fronteiras da remuneração, buscamos espontaneamente fazer algo mais em benefício do bem-estar coletivo. Seja ajudando o colega de serviço sobrecarregado, seja dando uma cota mais efetiva de participação no ambiente profissional, seja preservando a ordem e a limpeza no logradouro público, seja atendendo aos apelos dos dirigentes comunitários, seja oferecendo a eles o nosso respeito, considerando que ninguém é alçado à posição de administrador por simples acaso e sem assumir graves responsabilidades diante de Deus. Parafraseando John Kennedy, diríamos que em defesa de nossa paz, não devemos pensar no que a nossa comunidade pode fazer por nós, e sim naquilo que nós temos o dever de fazer por ela. Sempre que, ultrapassando as fronteiras da remuneração, buscamos espontaneamente fazer algo mais em benefício do bem-estar coletivo, atingimos os domínios da abnegação, posto avançado da caridade, que nos habilita a receber do salário as bênçãos de Deus. Quem paga a abnegação? Quem paga o esforço maior que ultrapassa os limites da remuneração? Deus. Acumulando de bênçãos aquele que está sempre voltado para as necessidades do ambiente social em que está situado, procurando fazer o melhor. Os escoteiros são treinados no sentido de praticar pelo menos uma boa ação diariamente, para a formação de uma mentalidade aberta, voltada para as necessidades do ambiente social em que estão situados. É um bom treino para a prática da caridade perante a comunidade, uma boa ação diariamente. E sempre é tempo de sermos escoteiros. A caridade perante o necessitado. Terceira angulação da caridade. Na caridade perante a comunidade, procuramos atender à solução de problemas que, afetando a todos em geral, acabam afetando a cada um de nós em particular. Já a caridade perante o necessitado
é ação especificamente orientada em favor daqueles que foram marginalizados do convívio social, pela miséria, pelo desemprego, pela enfermidade, por problemas de comportamento. Numa manifestação registrada em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz a entidade: fiz esta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos: ó meus irmãos, quantas dores, quanta miséria, quantas lágrimas eu vi, e quanto tendes de fazer por secá-las todas. Inutilmente tentei consolar mães pobres carregadas de filhos, dizendo-lhes aos ouvidos: a ciência, Deus existe, vós sois suas amadas, suas eleitas, coragem, minhas filhas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim o olhar atormentado. Minhas palavras, entretanto, se confortavam seus corações, não matavam a fome que estava em seus estômagos. Uma daquelas mães muito nova ergueu o pequeno filho, criança, que estava em seus braços, como que a me implorar que atendesse aquela criaturinha de Deus que inutilmente buscava alimento em seios estéreis. E eu só podia dizer: coragem, minha filha, coragem. Mais adiante, meus irmãos, vi pobres velhos, sem trabalho, sem abrigo, enfrentando todas as privações, envergonhados da própria situação. Então, eu, que nada tenho, me fiz mendiga por eles, e vou, por toda a parte, implorar aos corações generosos que se compadeçam de seus irmãos. Não vos dito a norma de comportamento: se eu vos dissesse o que fazer, tiraria o mérito de vossas ações. Digo-vos tão somente: sou a caridade, e vos estendo as mãos em favor de vossos irmãos sofredores. Esta manifestação, meus amigos, é assinada pelo Espírito Caritas, piedosa religiosa martirizada em Roma. Suas palavras, simbolizando a caridade, precisam ser muito bem meditadas e compreendidas. Não devemos ver nelas simplesmente um apelo à beneficência, e sim o registro de uma lamentável realidade que somos chamados a modificar em nosso próprio benefício. O falecido prefeito de Nova York, LaGuardia, era muito famoso pelas suas tiradas filosóficas e bem-humoradas. Ele costumava presidir um tribunal onde eram julgados casos policiais simples. Numa dessas oportunidades, apresentaram-lhe um homem que fora preso por estar roubando um pão. LaGuardia julgou, considerou-o culpado e o condenou a pagar $50 de multa, ou iria para a cadeia. Em seguida, dirigindo-se à pequena multidão que lotava o recinto, sentenciou: quanto aos senhores, estão todos multados também. Estão condenados a pagar $1 cada um, até atingir o limite da multa imposta ao réu, para que ela seja paga e ele seja colocado em liberdade. Os senhores estão multados por viverem numa cidade onde um homem é obrigado a roubar pão para matar a fome. O episódio de LaGuardia é eloquente e nos permite compreender que todos nós, habitantes de qualquer cidade do mundo, estamos sujeitos a uma multa muito mais severa, a uma sanção muito mais grave, por vivermos num mundo onde as palavras caridade, solidariedade, fraternidade, compaixão, misericórdia são enunciadas como virtudes raras,
e não como elementares deveres de convivência social indispensáveis à preservação do equilíbrio de qualquer comunidade. Dizem os espíritos superiores que a felicidade do céu é socorrer a infelicidade da terra. E diríamos nós que somente na medida em que estivermos dispostos a socorrer a infelicidade da terra é que estaremos a caminho da felicidade do céu. Não há alternativa para nós. Podemos estar isolados da multidão aflita e sofredora, mas jamais estaremos bem, porquanto a infelicidade é o clima crônico daqueles que se fecham em si mesmos, mãos servindo, mãos trabalhando em benefício do próximo, são antenas que estendemos para a sintonia com as fontes da vida e a captação das bênçãos de Deus. Por isso, manifestações como a de Cáritas não podem, não devem morrer sem eco em nossos corações. Há muita fome a mitigar, muita enfermidade a curar, muita infelicidade a superar. Há muita gente, mas muita gente precisando de nós. E se alguém disser não tenho tempo, responderemos que aqueles que estão tão envolvidos com seus interesses particulares, que não têm tempo para pensar na caridade perante o necessitado, verificarão um dia que na verdade perderam quase todo o tempo. E se alguém disser, mas eu estou doente, responderemos que não há remédio melhor para os males do corpo e da alma do que o salário de bênçãos que recebemos, quando, procurando superar as próprias limitações, tratamos de atender às necessidades alheias. E se alguém afirmar, sou muito velho, responderemos que a ferrugem só atinge a enxada que deixou de trabalhar. E se alguém prometer mais tarde eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa pelo próximo, responderemos com André Luiz: o tempo, meu amigo, é hoje. Amanhã todas as situações estarão modificadas e o campo de nossa vida aparecerá repleto de espinhos e sombras se não semearmos o bem agora. O tempo é hoje. O ontem já passou, o amanhã não virá nunca. Tempo de semear é o tempo presente. Na quarta angulação do tema caridade, vamos lembrando uma passagem evangélica, célebre passagem evangélica, em que Jesus conversa com um fariseu. E o fariseu lhe diz: mestre, qual o mandamento maior da lei? Responde Jesus: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento da lei. E ao segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos estão a lei e os profetas. Quando Jesus fala que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, demonstra evidentemente que não se pode amar a Deus sem amar o próximo. 1000 demonstrações de deferência por um pai serão insignificantes diante de um gesto de carinho que endereçamos a seu filho. Para amar a Deus temos que cuidar do próximo. Para amar a Deus é preciso amar o próximo. E Jesus nos dá a medida exata com a qual devemos amar o próximo para que estejamos amando a Deus. Devemos amá-lo como a nós mesmos. E talvez seja esta a razão pela qual não amamos o próximo, é que não amamos a nós mesmos. A característica fundamental de nossa personalidade é o egoísmo. E onde há egoísmo pode haver paixão, mas jamais haverá lugar para o amor. E há uma diferença muito grande entre a paixão e o amor. A paixão situa-se no domínio dos instintos, procura apenas a autoafirmação, o prazer a qualquer preço, sem perspectivas além da hora presente, sem cogitações mais novas.
O amor, pelo contrário, situa-se nos domínios do sentimento e só se realiza com o bem que possa levar ao ser amado. É por estarmos apaixonados por nós mesmos que nos comprometemos no vício, na rebeldia, no comportamento irregular. É por estar apaixonado por si mesmo que o indivíduo se comporta como uma criança acostumada a bater os pezinhos, a reclamar em altas vozes porque não lhe deram o brinquedo desejado. É por estar apaixonado por si mesmo que o indivíduo caminha pelas estradas da vida como um cego, a tropeçar nas suas próprias fragilidades, incapaz de reconhecer as claridades que vem do alto. Em lugar dessa paixão desvairada por nós mesmos, que tanto nos compromete, somos convidados a edificar o amor. Para tanto, a prática da caridade perante nós mesmos, a quarta angulação da caridade, a caridade perante nós mesmos é o caminho a manifestar-se no binômio corpo-espírito, caridade para com o corpo, caridade para com o espírito. O corpo humano é a maior maravilha da criação no plano da matéria. Jamais os cientistas deixarão de maravilhar-se com essa incrível máquina de peças vivas que permite a manifestação da inteligência na Terra. O corpo humano é uma máquina perfeita dentro das suas finalidades, permitindo ao espírito uma bolsa de estudos na escola da reencarnação, sem a lembrança do passado, a fim de que supere paixões e fixações que precipitaram os seus fracassos no passado. Entretanto, em relação ao nosso corpo, ainda nos assemelhamos ao motorista invigilante, que usa e abusa de seu automóvel sem a mínima noção das regras de trânsito, dos cuidados indispensáveis à sua conservação. Quantas pessoas saberiam definir os mecanismos da circulação sanguínea? Quantas têm ideia de como os nossos olhos fotografam o mundo exterior para que o cérebro veja? Quantas têm uma noção a respeito do funcionamento dos órgãos internos, das glândulas de secreção interna, do sistema límbico, do sistema circulatório? Quantas têm noção de como se processa a digestão? No entanto, o conhecimento elementar de fisiologia é indispensável para que possamos conhecer as necessidades essenciais da máquina física, dentre as quais destacaríamos o regime alimentar, o trabalho disciplinado, o repouso a horas certas, os cuidados mais íntimos de higiene, os exercícios físicos e respiratórios como fundamentais para que possamos viver integralmente o tempo de vida que o Senhor nos concedeu. Entretanto, em relação ao nosso corpo, raros se preocupam com semelhantes disciplinas, porquanto geralmente apaixonados por nós mesmos, estamos interessados apenas na satisfação da hora presente. O fumo tranquiliza, o alimento forte satisfaz o paladar, o álcool nos dá alguma euforia, as drogas fazem o céu artificial. Não importa que a saúde se deteriore, que compliquemos a jornada, que abreviemos a vida. O que importa é a satisfação da hora presente. E para que pensar em exercícios físicos e respiratórios, trabalho disciplinado, repouso adequado, cuidados mais íntimos de higiene? Deixa para lá, tudo isso é tão maçante, é tão cansativo. O resultado é que há multidões na Terra, multidões, os mais variados problemas de saúde, que dificultam a vida, que abreviam a jornada. Nós espíritas dizemos que são os problemas kármicos, são as doenças escolhidas para o resgate do nosso passado. Não são doenças kármicas. Em sua maior parte, os males que nos afligem surgem como fruto do nosso desrespeito ao nosso corpo, a falta de caridade para com essa máquina maravilhosa que Deus nos oferece para as experiências evolutivas na Terra. E que dizer do espírito, o ser pensante que somos nós, os seres pensantes,
criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de suas potencialidades criadoras, fomos criados para uma gloriosa destinação. Seremos um dia um espírito puro e perfeito, copartícipes na obra da criação. Chegaremos um dia onde Jesus está, tanto quanto Ele esteve um dia onde nós estamos. Entretanto, ante tão gloriosas perspectivas, perdemos-nos das vacilações do momento presente, buscando a felicidade em valores falsos, em termos de imediatismo humano, esquecidos de que a felicidade é uma construção grandiosa demais para ser alicerçada sobre meras ilusões. A caridade perante nós mesmos é ação em termos de vida eterna, é buscarmos aqueles valores que, segundo Jesus, as traças e a ferrugem não roem, nem os ladrões roubam, valores de cultura, de conhecimento, de moralidade, de desenvolvimento da nossa sensibilidade, do nosso sentimento, de respeito às leis de Deus. Esses são os valores que nós levaremos para o além e que nos defenderão em todas as situações e que nos proporcionarão a felicidade que todos almejamos. Então, sim, na medida em que estivermos dispostos a reconhecer a nossa condição de seres imortais, destinados à perfeição, dispostos a trabalhar nesse sentido, então estaremos dando um outro direcionamento para a nossa existência, com o esforço da caridade voltado para a família, para a comunidade, para o necessitado, fugindo de nós mesmos para encontrarmos, fugindo do egoísmo para encontrarmos a nós mesmos, anjos em potencial, sob as bênçãos de Deus. Parecerá talvez ociosa a abordagem do tema caridade, já que há outros temas atuais, talvez tão mais importantes do que a caridade. Mas é preciso considerar que uma bandeira, meus amigos, jamais será um assunto superado. A bandeira é o simbolismo, é a lembrança perene em torno dos ideais que ela representa. A bandeira da doutrina espírita é a caridade. No fundo de todos os temas, como inspiração permanente ao esforço de participação legítima, ela deve tremular, hasteada com respeito, sustentada pela força do ideal. E aqueles que estimariam ver a tribuna espírita transformada em cátedra para os altos voos da erudição e do conhecimento, diríamos que a necessidade maior nos tempos que passam não é da cultura acadêmica que satisfaz a uma minoria intelectualizada, mas não tem significado algum para a multidão aflita e sofredora, ávida de esclarecimento e conforto. Com suprema simplicidade, Jesus compôs o Sermão da Montanha, um manancial inestanque de bênçãos que atende às aspirações éticas e estéticas de todas as inteligências, mas fala sobretudo ao coração, convidando-nos a ser filhos verdadeiros de Deus. Recusando adotar a linguagem arrevesada dos filósofos, que em todos os tempos nada tem feito senão exprimir as contradições do pensamento humano, deixando de lado os primores estilísticos tão a gosto dos reformadores de gabinete e concordando-se com a sobriedade e o discernimento que fizeram dele o bom senso encarnado, Allan Kardec tornou-se intérprete dos espíritos para oferecer ao homem atormentado de nosso tempo a realidade incontestável da sobrevivência, conscientizando-o de suas responsabilidades ante a certeza da vida que não acaba nunca e onde nunca está ausente a justiça de Deus.
Desfraldemos, pois, a nossa bandeira sob inspiração do Cristo e recordemos ainda com Kardec: ensinai, pois, a caridade. É ela a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino de Deus. Sem ela, por mais que vierdes a fazer, não edificareis senão utopias, das quais vos resultarão amargas desilusões. Se o Espiritismo é a verdade que deve transformar o mundo, é porque tem por base a caridade. Com a caridade, meus amigos, abençoamos o próximo. Com a caridade, somos abençoados por Deus. Deus te abençoe o gesto de ternura, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome, que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia que padecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada, com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa de esperança que abres a sós, sem que ninguém te espreite, para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol, com que envolves em doce cobertura os enfermos que choram de amargura à distância do sol. Deus te abençoe e te concede as luzes em que extingues, removes e reduzes os problemas, as lágrimas e as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa, com que aplacas a ira do escárnio, da calúnia, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome soe pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde, Deus te abençoe. Jesus nos abençoe. Está com uma nova obra, nós vamos pedir para que ele possa colocar a respeito da mesma, né? Bem, meus amigos, nós estamos lançando, já foi lançado agora no mês de julho, o livro Plano B. A minha 50ª obra, número 50. Talvez alguém diga que eu vou acabar aprendendo a escrever, né? Estou tentando. A insistência é uma virtude. Então, estou tentando, um dia eu vou acabar aprendendo. E o 50º livro foi feito um programa lá em Bauru, uma comemoração, com noite de autógrafo, uma série de outras iniciativas. Porque realmente é um número significativo. E o Plano B, eu fiz questão de escrever um romance. E é um romance enfocando um tema não muito abordado dentro do Espiritismo, que é a possibilidade de um plano alternativo quando nós nos transviamos aqui na Terra. E sabemos que todos nós reencarnamos com alguma coisa para fazer aqui. Geralmente é um planejamento envolvendo família, envolvendo profissão, uma série de atividades. E a gente tem alguma coisa para fazer. E às vezes a pessoa se desvia. Aliás, o irmão, eu disse que é muito raro a pessoa que não tem algum desvio no seu processo de desenvolvimento das iniciativas aqui na Terra. E daí? O cidadão perdeu a vida por um princípio de justiça, ele não cumpriu o que devia, fracassou? Não. A misericórdia divina nos oferece a oportunidade daquele plano alternativo, que seria o plano B. Você desviou-se, mas onde você se encontra, talvez você possa cumprir um outro plano. O livro gira em torno desse tema, envolvendo dois espíritos, um casal. Eles reencarnam para trabalhar como médicos, vão se casar, vão ser médicos, vão ter filhos, mas daí há um desvio, e a partir desse desvio surge o plano B, tanto para um quanto para outro.
E o romance, eu fiz questão de escrever um romance espírita. Eu digo pelo seguinte, que nós vemos atualmente aí na literatura espírita muitos romances que se dizem espíritas, mas tem pouco espírito. Cada um lembra a reencarnação vagamente, lei de causa e efeito, mas não há explicações, não há assim uma compreensão mais dilatada a respeito da própria situação das personagens, à luz do espiritismo. E é isso que nós fizemos, por isso o livro tem tido sucesso. A gente trouxe uma amostragem aí, assim como não dá para trazer os 50 livros, né, que seria um volume muito grande, mas temos os mais recentes, os lançamentos, Bem-aventurados os Aflitos, que é um estudo do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo mais importante, não sei se vocês já notaram, é o capítulo da consolação, o capítulo 5. Então eu fiz um livro em torno dele, Bem-aventurados os Aflitos, procurando sempre aquele aspecto mais bem-humorado, com o qual a gente procura prender a atenção do leitor. Eu entendo que uma leitura, um livro bem-humorado é mais fácil de você ler, você se diverte ao mesmo tempo que está aprendendo alguma coisa. Nesse livro Bem-aventurados os Aflitos, a gente comenta um problema muito sério que envolve o alienado mental. Kardec comenta que o processo de alienação mental começa com a rebeldia. Geralmente o alienado mental é um espírito rebelde, alguém que na vida passada ou nessa caiu na revolta, desespero, não se conformava, ele acaba entrando na alienação, que seria a loucura. É uma advertência muito séria que Kardec faz, que eu comento no livro, para a gente tomar cuidado com essa questão de rebeldia, de você não aceitar, de você se rebelar. E eu procuro também, na abertura desse capítulo, ter alguma coisa bem humorada para prender a atenção do leitor. Então conta a história de dois doentes mentais, dois loucos no manicômio, e um vira para o outro e fala assim: eu sou Francisco de Assis. E o outro fala: mas como é que você sabe? Eu recebi uma revelação. Uma revelação? E você é Francisco de Assis? Sim, eu recebi uma revelação de que sou Francisco de Assis. E quem foi que lhe revelou? Foi Deus. Deus revelou-me que sou Francisco de Assis. Mentira, eu nunca falei isso. É uma piadinha sem vergonha para o leitor se interessar pelo. Bom, gente, foi distribuído um folhetinho aí que está a explicação dos livros de um modo geral para quem se interessar. Amor, Sempre Amor, que é um livro também enfocando os vários aspectos do amor, né, com base na doutrina espírita. E eu queria lembrar também que a gente está fazendo uma programação, aliás, acho que no ano passado já trouxemos uma caixinha com DVD e CD. A palestra de hoje, por exemplo, a Dinâmica da Caridade, a gente tem DVD e CD. A pessoa compra a caixinha, o CD para ouvir no rádio do carro, o DVD para ver na televisão, ao preço de R$20. Aliás, tudo que estamos vendendo aí é preço de R$20. Eu falo meio à vontade porque o objetivo é divulgação, não estou ganhando nada disso. Então, qualquer lucro que haja, que vai ser pequeno, porque o produto está sendo vendido a preço mais de divulgação, vai lá para o Centro Espírita Amor e Caridade sem problema nenhum. Então, palestras espíritas, quem estiver interessado, no ano passado, se não me falha a memória, eu fiz aqui uma receita de vida, que era um DVD muito procurado, na época não tinha, temos aí também para quem estiver interessado. Sempre a palestra em DVD e CD, numa caixinha por R$20. Estaremos aí nos autógrafos, se alguém quiser alguma informação mais, tudo bem, gente. Obrigado. Nós só temos a agradecer imensamente ao Sharp pela sua presença, pela sua participação. Uma palestra muito agradável e reflexões profundas, porque nós estamos tratando do tema conviver e melhorar. E eu acho que nós precisamos, e nós achamos que precisamos, encontrar meios e técnicas para podermos viver adequadamente. E viver adequadamente é viver uma vida produtiva, é viver uma vida alegre, uma vida que nos faça satisfeitos em termos de realização, apesar das dificuldades, apesar das lutas,
apesar de muitas vezes pelas mágoas pelas quais passamos, mas nós precisamos aprender a conviver e melhorar. Assim, agradecemos muito mesmo ao Richard pelas suas palavras, né, e pela sua dedicação de tempo por vir até mais uma vez até Marília para comemorar conosco, né? A Márcia quer dar uma palavrinha para conosco. Boa noite, gente. Eu acho que hoje não podia ser um dia melhor, né, para a gente estar lançando esse ano, pelo 5º ano seguido, a sacolinha de Natal. Então, para quem não conhece, nós aqui no centro assistimos 130 famílias, mais as gestantes, né? Ajudamos a Casa do Caminho e a Mansão Ismael. Nessa época do ano, a gente oferece às pessoas a oportunidade, né, de conhecer o nosso trabalho aqui. Então, a sacolinha de Natal é o seguinte: vocês escolhem uma criança pela idade, tudo, vão lá comigo. Todas as noites vai ter alguém aí, tanto essa semana quanto nas próximas. Vocês vão lá e falar: eu quero uma menina de 10, um menino de 5, né? Aí a gente tá lá, entrega o papelzinho com o nome da criança, a idade da criança, o manequim e o sapato, tá? E aí vocês, até o final de outubro, devolvem pra gente com a roupinha, a sacolinha com a roupinha, o sapatinho e um brinquedo. O que a gente pede é que vocês não comprem alguma coisa assim muito sofisticada, porque são crianças carentes, são famílias numerosas, e às vezes um irmãozinho ganhar uma coisa muito suntuosa e o outro mais simplesinho, né, vai criar um conflitozinho dentro de casa, né? Então a gente pede, quem quiser ajudar, assim, tiver mais à disposição, aí pegue mais uma criança, 2, tá? Mas a gente pede realmente para dar alguma coisa simples, porque a gente tem que lembrar que essas crianças não têm nada novo, né? Normalmente usam roupa de casa de assistência, do irmão mais velho, né? Vai passando de um para o outro. Então, só o fato deles ganharem uma roupinha nova, o sapatinho, o brinquedo, já é uma grande alegria, tá? Então, a gente pede mais uma vez, os outros anos têm sido sucesso. E dia 18 de dezembro, a gente aproveita para convidar a todos a festinha de entrega desses presentes com Papai Noel, tudo, que tem sido, as fotos estão aí fora para vocês verem, tá? Tem sido um sucesso maravilhoso, tá? Agradeço muito a disposição de todos. Muito obrigada. Então vamos só lembrar que as obras do Richard estão ali à disposição, no hall de entrada. Aqueles que quiserem depois autógrafo, ele também vai se dispor e, né, poderemos então conhecer um pouco mais da obra que ele traz. Vamos então encerrarmos com um agradecimento a Deus, elevando os nossos pensamentos até o Pai, agradecendo, Senhor, por mais essa noite, por mais essa oportunidade que tivemos, e que possamos levar conosco essa mensagem e que possamos refletir, pensar, analisar e, dentro das nossas possibilidades, transformá-la em realidade dentro da nossa existência, para que a nossa existência possa então nos fazer felizes. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos necessitados, a todos os aflitos, a todos os doentes, a todos que se encontram encarcerados nos hospitais, aqueles que se encontram sem famílias, aqueles que se encontram só, sem amor, sem amigos, sem entrosamento. Que Deus possa abençoar a todos, reconfortando a cada coração machucado e ferido, e que eles possam encontrar em Ti o verdadeiro abraço. Que assim seja. Graças a Deus.